Paz e bênção para você e para sua família nesta terça-feira, iniciando a Lexio Divina. Lembrando que essa semana estamos pedindo vida, pedindo a Deus que possa nos trazer a vida. O sopro de Deus, o Ruá, traz a vida ao homem que era barro e se fez vivente. E esse ser vivente continua precisando do sopro da vida. Senhor, traz vida à nossa vida, traz vida aos nossos corações, a este casal que está rezando junto, às crianças, aos jovens. Nós te pedimos, aqueles que hoje estão tão tristes, pensando em desistir da vida, aqueles que até pensam em suicídio, tira isso do coração e da mente dessas pessoas e traz vida, sopra vida nos hospitais, sopra vida nas pessoas que estão pensando em abortar, para que desistam deste pensamento. Traz vida ao nosso Brasil, nossa nação. Nós precisamos de vida, vida em abundância. Só o Senhor pode nos dar. É isso que te pedimos nesta hora, nesta terça-feira, rezando juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho de hoje, nesta terça-feira, é o evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 ao 17. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e não lisonjeias a ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhe a hipocrisia, respondeu-lhes Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe, e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esse é aquele texto bastante conhecido, da frase que ficou marcada, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas, na verdade, então, o que significa este dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Será que Jesus queria dizer apenas sobre o pagamento de imposto? Será que Jesus queria só dizer que, de fato, tem que obedecer às autoridades? O que traz esta expressão, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bom, a gente tem que ver o texto, porque texto sem contexto vira pretexto. Não podemos nunca deixar de ver o texto, porque o texto é importante, né? Agora, é preciso também ver o contexto, porque o texto isolado, a gente pode se perder. O contexto é esse, né? Muitos estão querendo pegar ele numa armadilha, quer que ele falhe, quer que ele diz uma palavra contra a lei, quer que diz uma palavra contra os judeus, quer que diz uma palavra que possa incriminá-lo, para que eles possam prendê-lo, para que eles possam detê-lo. E aí, nesse momento, é enviado para eles alguns fariseus e herodianos, né, aqueles que estavam a favor de Herodes, aqueles que trabalhavam a favor do império. Então, para que eles apanhassem Jesus em alguma palavra. Então, aproximaram-se dele e, olha, chamou eles de mestre. Então eu quero dizer uma coisa para você, muito cuidado com a turma do tapinha nas costas, muito cuidado com quem só te elogia, muito cuidado com quem só está do teu lado por alguma coisa que você possa oferecer para esta pessoa, muito cuidado com aqueles que te elogiam demais, te chamam de mestre e que muitas vezes não estão aí para seguir a Deus, né, ou para viver a verdade. Então, são oportunistas, querem na verdade pegar Jesus, apanhar ele. Olha, mestre, olha o que eles falam, sabemos que é sincero. Pelo menos eles sabem, né? Sabemos que é sincero, sem cera, né? Não lisonjeias a ninguém, Jesus não bajula ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Eles sabem disso, sabemos. Olha que coisa maravilhosa. A Escritura, a Sagrada Escritura está dizendo que as pessoas, por mais que elas não sigam Jesus, elas sabem que Jesus é a verdade, sabem que Jesus é sincero e sabem que Jesus ensina a verdade, que não vê as aparências, que não é bajulador ou adulador, né? Então, as pessoas sabem disso. Aí eles fazem uma pergunta: é permitido
que o homem pague imposto a César ou não? Tem que pagar o imposto ao imperador? Porque nós somos aqui de Israel, somos o povo de Israel. E aí esse imperador domina sobre Israel, né? Vamos falar assim, entre aspas, que vivia debaixo do Império Romano, era colônia de Israel, de Roma, né? Então era dominado por Roma, então tinha que, porque Roma exercia o poder imperialista sobre Israel, então Israel teria que pagar tributo a eles, o que é uma baita injustiça, vamos falar que é verdade, né? O povo trabalha e o povo tem sua vida, sua culturas e toda o seu esforço e ainda tem que pagar favores a quem nem é dono da terra, né? Então é muito injusto. Aí eles falam assim, é permitido pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Aí o Senhor disse, conhecendo-lhes a hipocrisia, Jesus respondeu-lhe, por que me quereis armar um laço? Como que pode alguém achar que pode surpreender Jesus? Como é que pode alguém achar que pode justificar-se diante de Jesus ou até sequer ser hipócrita diante dele? Ele conhece. O que estão querendo mostrar? Mostrar-lhe um denário, apresentar-lhe então a moeda, o denário. Isso é um momento muito importante. O denário era a moeda romana que circulava em Israel, lembrando que eles tinham as moedas também regionais. Então eles tinham ali aquele denário, que mostrava de fato que aquela moeda tinha uma pertença, aquela terra tinha uma pertença. Então, de quem que é essa escritura aí? De quem que é essa inscrição, desculpa, essa imagem que está aí? Ah, de César, responderam. Então, se esse dinheiro circula aqui, e esse dinheiro é de César, é dele esse dinheiro, ele coloca dinheiro aqui, então dá a César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. É uma expressão tão forte, mas tão forte, porque assim, olha, se tem dinheiro do César circulando aqui, essa imagem é dele, então vem lá do Império, então vocês não podem só usufruir do que ele dá. Então vocês, por favor, devolvem para ele o que é dele. Vocês estão aceitando as coisas dele. Mas não esqueça de também dar a Deus o que é de Deus, porque as coisas criadas foram por Deus. É mais ou menos assim, olha, vocês usufruem das coisas do César, então vocês vão ter que pagar essa conta a César. É como se o Senhor dissesse, para você ser escravo desse império, desse mundo, do pecado, por exemplo, essa imagem, essa inscrição que está aí na moeda, é de quem? É do mundo, é do César. É do mal. Então você vai ter que pagar o que é dele. O salário do pecado é a morte. O salário do César é o denário. Mas o dom de Deus é a vida. Então dá ao César o que é do César. A morte é do pecado. A desgraça é do pecado. A culpa é do pecado. De quem é essa inscrição e de quem é essa imagem que está nessa moeda? Eu digo a você, de quem é seu coração? Você que está agora assistindo a Lexio Divina e rezando comigo, de quem é sua família? Você vai dizer assim, é de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus. Você é de Deus, sua família é de Deus, sua vida é de Deus, seu trabalho é de Deus, suas finanças são de Deus. Então, dê a Deus o que é de Deus. E dê ao César o que é do César. Ao mundo o que é do mundo. Ao céu o que é do céu. Ao pecado o que é do pecado. Se você despreza o pecado, você viverá. Se você se entrega ao pecado, morrerá. Não é isso que o Senhor disse lá para Adão e Eva? Se comeres desse fruto, morrerás, indubitavelmente. Então, como é que eu quero usufruir do pecado e não depois pagar o preço? O imposto do pecado é a morte. O imposto do erro é a culpa. O imposto do pecado é o vazio. Como é que eu quero usufruir do pecado e ainda me sentir bem? Feliz não. Não. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O Senhor está falando que ele não tem parte nesse imperialismo escravo, nesse imperialismo feudal, nesse imperialismo injusto, impositivo, nesse imperialismo totalmente opressor. Ele não tem parte nisso. Deus não tem parte nisso. Por isso eu falo para as pessoas, cuidado, toda essa questão que está acontecendo no nosso país, é pena de morte, que as pessoas querem aprovar, é descriminalização do aborto, essa questão da ideologia de gênero, é tantas coisas que as pessoas querem. Isso tem um preço. Nós vamos pagar esse preço. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Se o seu coração é de Deus, diga então nesse momento, fala, Senhor, meu coração é teu, meu filho é teu, minha filha é tua, minha família é tua, meu casamento é teu, meus sentimentos, meus pensamentos, minha noite é tua, Senhor. Por isso a gente deve sempre consagrar. E eu quero neste momento consagrar você, sua família, sua casa, ao Sagrado Coração de Jesus e que imprimido em você esteja a inscrição de Deus. A Sagrada Escritura, imprimido em você esteja a imagem de Deus.
a imagem do Senhor, para que o inimigo saiba que nós somos de Deus e nunca seremos dele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual é a sação do dia? Separar o joio do trigo. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. E você escolhe para que lado vamos. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Né? Então, por favor, determine hoje mesmo que você é de Deus. E aquilo que é de Deus, com certeza, vai ser dado e entregue nas mãos de Deus. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar de Deus, com a inscrição aí e com a imagem dele refletindo em você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Certo florirá o meu deserto.